O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 72. Em direção a Belém com João, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Valtorta escreve em 7 de janeiro de 1945. Vejo Jesus que desde o amanhecer, sempre junto à mesma porta, se une aos discípulos Simão e Judas. Jesus já estava com João. Eu ouço dizer: meus amigos, eu vos peço que venhais comigo pela Judéia, se não vos custar demais, especialmente para ti, Simão. Por que, mestre? Porque és áspero no caminho pelos montes judaicos e talvez ainda mais áspero será para ti o encontrar com alguns dos que te tenham feito mal. Quanto ao caminho, te garanto uma vez, mas que depois que me curaste, fiquei mais forte do que um jovem e nenhum trabalho me cansa. Ainda mais quando ele é feito por ti, agora melhor ainda contigo. Quanto ao encontro com quem me tiver prejudicado, não existe mais aspereza de ressentimentos e nem de sentimentos no coração de Simão. Desde quando se tornou teu discípulo, o ódio caiu junto com as escamas do meu mal, e não sei, podes crê-lo, se devo dizer-te que fizeste um milagre maior ao curar minha carne corroída ou se foi a alma queimada pelo rancor. Penso que não estou errado ao dizer que o milagre maior foi este último. É sempre menos fácil que ficar curado de uma chaga do espírito. E tu curaste a minha num instante. Isto é milagre, porque num instante não fico curado, não se fica curado. Por mais que o queira com todas as suas forças, o homem que está doente de um hábito moral, se tu não anulares aquele hábito com a tua vontade santificante. Não estás errado no teu julgamento, Simão. Por que não fazes assim com todos? Pergunta Judas um pouco ressentido. Mas ele o faz, Judas. Por que falas assim ao mestre? Não percebes que estás diferente desde que te aproximaste dele? Eu era discípulo de João, o Batista, mas me achei todo mudado desde quando ele me disse: vem. João, que geralmente não intervém, especialmente se tem que fazer diante do mestre, nunca o faz, mas dessa vez não é capaz de ficar calado. Doce e afetuoso, ele pousou uma mão sobre o braço de Judas, como para acalmá-lo. Ele fala muito preocupado e persuasivo. Depois se dá conta de que falou antes de Jesus e se enrubesce e diz: perdão, mestre, falei no teu lugar, mas queria que Judas não te desse esse desgosto. Sim, João, mas ele não me deu desgosto como um discípulo. Quando for, então, se ele persistir em seu modo de pensar, me dará um desgosto. O que me entristece é constatar quanto o homem está corrompido por Satanás, que lhe desvia o pensamento. Todos sabeis? Todos tendes o pensamento perturbador por ele. Mas virá o dia em que tereis em vós a força de Deus, a graça, tereis a sabedoria com o seu espírito. Então tereis tudo para julgar com justiça. Todos nós julgaremos com justiça? Não, Judas, mas estás falando para nós, discípulos, ou para todos os homens? Falo referindo primeiro a vós, depois a todos os outros. Quando for a hora, o mestre elegerá seus operários e os enviará pelo mundo. Já não estás fazendo isso? Por enquanto, o que eu quero é que digais: o Messias já está entre nós. Vinde a ele, então eu vos farei capazes de pregar em meu nome e de realizar milagres em meu nome. Oh, também milagres? Sim, sobre os corpos e sobre as almas. Oh, como seremos tão admirados! Judas fica exultante com esta ideia. Não estaremos mais com o mestre então, mas eu terei sempre medo de fazer aquilo que é de Deus com capacidade de homem, diz João. E olha para Jesus pensativamente e também um pouco triste. João, se o mestre der licença, eu queria te dizer o que penso, disse Simão. Dize ao João.
Eu desejo que vos aconselheis mutualmente. Mestre, como que sabes que é um conselho? Jesus sorri e fica calado. Pois bem, então eu te digo, João, que não devemos temer. Apoiemo-nos em sua sabedoria de mestre santo, em sua promessa. Se ele diz, eu vos enviarei, é sinal de que ele fala que pode enviar-nos, sem que isso prejudique a ele e a nós. Ou seja, a causa de Deus, que todos nós consideremos querido, como uma esposa recém-casada. Se ele nos promete que vestirá nossa miséria intelectual e espiritual com os fulgores do poder do Espírito que o Pai lhe dá em favor de nós, devemos estar certos de que ele o fará e de que nós o poderemos. Não por nós mesmos, mas pela sua misericórdia. No entanto, certamente tudo isso acontecerá se nós não formos orgulhosos e nem colocarmos o desejo humano em nosso trabalho. Eu penso que se corrompermos a nossa missão, que é toda espiritual, com elementos que são terrestres, então não se cumprirá também a palavra de Cristo. Não por sua incapacidade dele, mas porque nós estrangularemos essa capacidade com o laço da soberba nossa. Não sei se me explico bem. Tu te explicas muito bem, eu que estava errado. Mas sabes, eu penso que no fundo o fato de desejarmos ser admirados como discípulos do Messias é tão dele, a ponto de termos merecido fazer o que ele faz, seja mais um desejo de realçar a poderosa figura do Cristo junto aos povos. Louvor ao Mestre que tem tais discípulos, isto é o que eu quero dizer. Responde-lhe. Nem tudo está errado no que dizes, mas olha, Judas, venho de uma casta que é perseguida por não ter compreendido o mal que é e como deve ser o Messias. Sim, se nós o tivéssemos esperado com uma justa visão de seu ser, não teríamos caído em erros, que são blasfêmias à verdade e rebelião à lei de Roma. Por isso, por Deus e por Roma fomos punidos. Nós quisemos ver no Cristo um conquistador e um libertador de Israel, um novo Macabeu, e maior do que Judas. Só isto. E por quê? Porque mais do que dos interesses de Deus, nós temos cuidado dos nossos interesses da pátria e dos cidadãos. Ó, santo, também é o interesse da pátria. Mas que é ela diante do céu eterno? Quanto pensei e vi a verdadeira figura do Messias, e tua, mestre humilde e bom, a tua, mestre rei do Espírito, a tua, o Cristo, filho do Pai, que ao Pai conduzes a não palácios feitos de pó e terra, mas as deidades de barro, não as deidades de barro, primeiro nas longas horas da perseguição, depois nas de segregação, quando fugitivo, me escondia nas tocas dos animais selvagens, partilhando com eles cama e comida, para escapar das forças romanas e, sobretudo, da delação dos falsos amigos. Ou quando, esperando a morte, já senti o cheiro do sepulcro na minha caverna de leproso. Tu, ó, como me é fácil seguir-te, porque perdoa a minha ousadia que se proclama justa, porque te vejo como antes pensei que eras. Eu te reconheço, eu logo te reconheci. Sim, não foi um conhecimento de ti, mas um reconhecer alguém que minha alma já havia conhecido no coração. Por isso é que te chamei, Simão, e por isso te levo comigo, agora nessa minha primeira viagem pela Judeia. Quero que tu completes o reconhecimento, e quero também estes, que a idade torna menos capazes de chegar à verdade. Por meio de uma meditação severa, saibam que foi que o mestre deles chegou até esta hora. Depois entendereis, eis-nos à vista da torre de Davi, a porta oriental fica lá perto. Sairemos por ela? Sim, Judas. Em primeiro lugar, vamos a Belém, ao lugar onde eu nasci. É bom que o conheceis, para dizê-lo aos outros. Isto também faz parte do conhecimento de quem é o Messias e de sua escritura. Encontrareis as profecias escritas nas coisas, com voz não mais de profecia somente, mas agora de uma história real. Vamos dar uma volta ao longo das casas de Herodes, a velha raposa malvada e luxuriosa. Não julgue, Judas. Deus é quem julga. Vamos por aquele caminho, por entre estas hortaliças. Pararemos à sombra de uma árvore, perto de alguma casa hospitaleira, enquanto o sol estiver quente. Depois prosseguiremos o nosso caminho.
a visão termina verde.